Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. Hoje nós vamos dar continuidade, finalmente, se Deus quiser e nada me atrapalhar, à narrativa da campanha solo que eu estou jogando de Soul Tale, segunda edição. Não vou enrolar nem um pouquinho, bora lá. Então é o seguinte, na nossa primeira aventura, no começo da história de Monji e Hikari, que são o artesão e o artefato formando juntos um caçador espiritual, né, um caçador de recompensas do mundo espiritual, recebemos uma missão. Devíamos ir até um local sagrado para destruir algo que existia lá, supostamente uma escadaria espiritual que leva para um dos mundos do além e que teria sido profanada, vandalizada por obscenidades e tudo mais. Durante seu trajeto, né, todos os obstáculos que foram enfrentados, Monji e Hikari já chegaram ao cemitério e haviam acabado de se deparar com uma vidente. E essa vidente percebeu a presença deles, estava entrando em pânico, e nós não conseguimos interagir de maneira que pudesse acalmar a vidente, e isso chamou a atenção de um vazio, um espírito sedento de essência, de energia espiritual. E quando o vazio chega, então, Monji dialoga com ele, também Hikari dá instruções a Monji, e o que se concluiu nessa cena é que vai começar um combate. E como é o combate em Soul Tale? Cada vez que rola um turno, eu jogo o dado do ataque do meu personagem e um dado representa o ataque do inimigo, ou as ações do inimigo. Lembrando, olha só, eu tô com um cortador de unha aqui, porque eu sofro de um pouquinho de ansiedade, e às vezes eu fico com uma coisinha na mão aqui pra ficar apertando. Isso é mania minha, tá? Então, lembrando que em Soul Tale, existem características que são dadas ao artefato, ao companheiro espiritual do artesão. E, no caso, o meu artefato é um artefato rápido. E por causa disso eu recebo 2 de bônus na primeira rolagem de ataque quando um combate começa. Vamos ver então o que está acontecendo nesse combate aqui, né? A criatura, que é o vazio, havia ameaçado o Monji, e aí nós rolamos para definir qual é o nível de poder dessa criatura em relação à escala de poder que existe no Soul Tale, onde você tem as letras E até o A, e então o S, que é o nível mais poderoso. Esse monstro é um monstro de nível C. Agora nós vamos ver quanto de energia ele tem. Ele tem 11 de energia. E aí o combate começa. A arma artefato, que é rápida, assume o seu formato de corrente. O vazio prepara. Mentalmente ele sabe que ele tem um feitiço que ele pode utilizar caso algo dê errado. Esse feitiço é o feitiço de afastar. Então eu rolei, consegui sucesso com uma margem de 3 pontos, o que significou que o caçador conseguiu ferir com a sua corrente. É tipo o poder corrente de Andrômeda do Cavaleiro do Zodíaco. Ele conseguiu ferir o vazio. A corrente girou e dançou no ar e acertou o vazio antes que ele estivesse pronto para o combate de verdade. Já numa segunda troca, o vazio fere Monji e suga sua essência. Ele se agarra e ele puxa a energia como se respirasse, como se inspirasse aquela energia, e ele se fortalece imediatamente. O vazio recupera pontos de saúde, de energia, quando ele realiza seus ataques. Hikari então vai falar. E vamos simular o Hikari aqui, ó. Será melhor nos unirmos em ressonância. Ele grita
para Monji na sua mente. Monji nem tem tempo para pensar do que ele está falando. O instinto de batalha é mais forte que a confusão do artesão. A corrente envolve todo o seu corpo, e enquanto Monji entoa um mantra místico. Tentem pensar no desenho do Shurato, tá? Fazendo gestinhos como se fossem aquelas coisas do Naruto também, e entoando um mantra. Essas palavras saem da sua boca sem que ele sequer reconheça, se ele sequer saiba o que elas significam. A corrente está rasgando seu perispírito e remoldando. Perispírito é uma palavra usada no espiritismo que significa o corpo do ser espiritual. Ele está se tornando semelhante a um monstro de carne e aço. O monstro que eu utilizei aqui, vocês vão ver, talvez vocês conheçam essa figura aqui. Toda essa criatura cheia de correntes, eu tirei do Dungeons and Dragons, né? Tá? O vazio está olhando tudo aquilo acontecer, responde a transformação e diz: Nani! Monji em sua mente está questionando o Hikari. Essa forma não se parece a algo digno dos espíritos purificados. Você não sabe nada. A aparência que assumimos é uma escolha sua. Eu apenas concedo a forma espiritual, a força espiritual. Agora lute! Quando os dois se fundem, passa a existir então essa jogada com mais poder. A versão que eu recebi do Sorteio 2, eu não sei se é a regra que fica no final, tá, galera? Essa versão aqui foi a última versão que eu revisei para o Hatorujo. Nessa versão, quando ocorre a ressonância, você tem 2 dados para jogar em vez de jogar um só. E foi assim que eu fiz. Eu consegui um resultado 12 nesse ataque, agora com a ressonância já concluída. Enquanto que o vazio conseguiu um 5. Então foi um sucesso, assim, um ataque intenso e furioso. Várias correntes sendo disparadas, algumas saindo como se fosse um disparo energético saindo dos dedos dessa criatura que eu me tornei. O vazio é surpreendido e é jogado contra uma tumba. Estou contando aqui os danos. Ó. O caçador sofreu 1 de dano, o vazio está com 9 de dano. Aí eu perguntei, qual é a minha dúvida? Ele vai fugir diante de tanto dano que ele está sofrendo? E nessa dúvida eu tive a resposta não. Mas como eu achei mais provável ter o sim, eu usei a regra de vantagem. Somando mais 1, eu consigo 4. 4 significava sim. O vazio, para tentar fugir, usou o feitiço de afastar, jogando o caçador contra um mausoléu. Quando ele se ergue, o vazio já fugiu. E aí eles desfazem aquela transformação. A ressonância se encerrou. Monji e o Hikari então buscaram um lugar para descansar. Notem que aqui eles deixaram completamente esquecida a vidente, por enquanto. Eu sorteei um novo obstáculo. E enquanto eles estavam descansando, adiante está distraída uma súcubo. Aquele demônio sedutor. Monji é ágil. Então, se ele quiser sair dali, ele pode tentar passar despercebido usando a sua furtividade. Eu rolei para fazer exatamente isso, para não chamar a atenção dessa súcubo. Mas eu não consegui. E ela se aproxima. Se pondo à frente sedutora, ela diz: uma alma mortal. Eu rolei em tabelas específicas do Sorteio 2 para saber como ela está, quais são suas intenções. E ela diz o seguinte, depois de feita essa rolagem: se não estivesse ocupada agora, poderia tirar uma lasquinha de conversa com você, caçador. Pois é, fica para uma próxima. Monji acena, desvia e segue o seu caminho. E Hikari, ao lado de Monji, pergunta:
Não quis nem mesmo saber com o que ela estava ocupada. E Monji responde: melhor não complicar as coisas. E aí vamos para o nosso quarto obstáculo. Opa, porque eu tô marcando coisa aqui que não é pra marcar, meus amigos. Entre os túmulos do cemitério surge algo inusitado. A alma dessa senhora vidente que ele havia visto antes ainda está presa ao seu cordão de prata, mas parece enfraquecida. Ela vem até ele e, desesperada, mas também raivosa, grita: ei, você! Eu estou infartando! Por culpa sua! Ajude-me! Oh, bem, vou voltar ao seu corpo então. E aí Monji corre e encontra o corpo da mulher desfalecida à frente de um mausoléu onde ela estava. E esse nosso obstáculo, tentar salvar essa vidente, vamos deixar para o próximo episódio, porque o tempo é curto e essa Pokémon é grande. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem e apoiem Soul Tail segunda edição.